Fala família Jesus Cop, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Lab, o nosso Lendo a Bíblia, nosso momento aqui juntos de estudos da Palavra de Deus. Nós estamos dando sequência à nossa série de introduções aos livros aí do Antigo Testamento, hoje continuando com o livro de Neemias. Na última aula nós vimos aí Esdras com o Caio e hoje nós vamos ver Neemias. Na verdade até foram escritos juntos, porém foram separados posteriormente, então nós vamos ver eles de maneiras separadas, tá bom? Como sempre dizemos, né, só o intuito aqui é uma breve introdução para que vocês possam saber a melhor maneira de abordar a leitura do livro e entender ele de um aspecto mais geral, né, com toda a escritura, não somente a história ou algum personagem dessa história, mas sim enquadrar os livros, né, na grande história da escritura, da grande história sobre Deus, sobre a salvação, sobre Cristo, enfim, e todo o seu plano. Então esse é o nosso intuito, tá bom? Se você está preparado aí, se não está, pega o seu papel, sua caneta, vamos fazer uma oração juntos para a gente iniciar. Se você puder, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais esse momento juntos aqui, Senhor, para compartilhar a Tua Palavra. Senhor, pedimos que Teu Espírito nos ajude nesse momento, esteja aqui conosco nos dando direção, sabedoria, entendimento, revelação, para que a gente possa compreender da melhor maneira possível, para que a gente possa ter revelação da Tua Palavra e para que possamos também pôr em prática tudo que temos aprendido e vamos aprender juntos aqui, para que não fique somente informação na nossa cabeça, mas que seja realmente conhecimento de quem Tu és e prática na nossa vida. No nome de Jesus nós pedimos e já Te agradecemos. Amém. Vamos lá então para a nossa introdução de Neemias. Como eu sempre inicio, né, falando um pouco sobre a data e a autoria do livro. Então a data de Neemias está estimada entre 423 e 404 a.C. e a autoria deles é imputada na tradição, né, judaica, tanto a Esdras quanto a Neemias. Como eu disse, era um livro só, escrito junto, e posteriormente, né, depois de muitos anos, foi então separado, feita essa separação, né, e na nossa Bíblia hoje eles são separados, porém muito provável que foi escrito juntos pelos dois, né? Então a autoria é imputada a eles, embora também, como eu sempre comento, né, há a possibilidade de ter algumas compilações. Então, como o livro traz algumas listas, genealogias, pessoas que vieram do cativeiro, enfim, algumas histórias podem ser compiladas, porém com a participação certa de Esdras e de Neemias, tá bom? Então, historicamente, a autoria é atribuída a eles. O propósito do livro, né, esse livro tem alguns propósitos específicos que nos ajudam aí a entendê-lo de maneira mais abrangente. Então, eu separei aqui em 6 propósitos principais. Primeiro, né, ele trata da doutrina de Deus, que é um tema quase que generalizado das Escrituras, né, o conhecimento de quem Deus é, do plano de Deus, enfim. Então, o livro nos mostra com clareza assim, alguns aspectos dessa questão de Deus, do trabalhar de Deus ao longo da história. Também trata da supremacia das Escrituras, que nós vemos ali quando eles estão fazendo a reforma do povo, do modo como o povo deveria formar a comunidade, eles usam a Escritura como base. Então, a Escritura é suprema já desde aquela época, né? A Torá que eles tinham era considerada em alto nível, em alto valor, então também trata dessa supremacia da Escritura, da Palavra de Deus. A história também da salvação, né, que nós vemos claramente Deus salvando mais uma vez o seu povo, Deus intervindo mais uma vez na história, mesmo com reis ímpios, Deus intervém, Deus usa eles para a salvação do seu povo. Então nós continuamos vendo nesses livros também essa narrativa da salvação, a história da salvação. Também trata sobre a importância da oração, principalmente no começo do livro, né, nós vemos Neemias intercedendo diante de Deus pela situação do seu povo, né, orando primeiro a Deus para depois pedir autorização ao rei. Então nós vemos que ele coloca como central também a importância da oração. Também trata da natureza da liderança, que nós vemos Neemias se levantando como esse líder que não somente intercede, não somente ora, mas também ele age, né? Ele organiza, ele gerencia ali toda uma equipe, recursos, enfim, para que ele possa cumprir a sua obra. E também sobre a natureza do trabalho, né? Embora uma natureza temporária, mas ele trata dessa natureza de realmente pôr as mãos à obra, né, e de se posicionar para fazer e não somente, né, para interceder. Então, alguns aspectos bem práticos aí que trazem um pouco do propósito desse livro de Neemias para nós entendermos de maneira mais abrangente, tá bom?
Como ler o livro também é um ponto que a gente sempre trata por aqui, que há diferenças, né, entre a escrita bíblica, como a gente já tratou lá atrás do Pentateuco, de alguns livros. Tem livros que trazem leituras mais históricas, mais narrativas, outros já são um pouco mais poéticas, né, algumas listas, enfim. Alguns livros até têm partes diferentes que se misturam, tudo isso. Porém, o livro de Neemias, ele é basicamente um livro de narrativas e de listas, né? Então ele tem ali, narrando bem minuciosamente esse período histórico que eles viveram. Alguns dizem que pode até ter sido usado no próprio registro histórico dos reis da Pérsia, né, nesse período que os reis reinavam. Então ele tem um relato histórico bem acurado, bem preciso sobre o que ocorreu ali na época, e ele faz questão de trazer isso, e também as listas, como eu disse, de exilados, de pessoas que estavam retornando, né? Nesse período as pessoas estavam retornando para Israel, para Jerusalém, para a reconstrução da nação, né, depois de terem sido expulsos. Então ele traz esses relatos, tá bom? Composição do livro, só antes da composição, né, dando um panorama geral para vocês, como eu já até comecei, esse livro se passa no mesmo período histórico ali do livro de Esdras, né, como eu disse, foram escritos juntos, muito provavelmente. Então é o período quando o povo está retornando do exílio, ou pelo menos parte do povo, né? Ainda não tinham sido liberados completamente do exílio, mas parte do povo já havia sido liberado ali pelos reis para retornar para a reconstrução, tanto do templo, né, que é um foco um pouco maior no livro de Esdras, como também da própria cidade, dos muros, como Neemias trata. Então já havia um retorno, uma ordem de retorno, né, recursos liberados, pessoas liberadas para voltar para Jerusalém. Então eles estão nesse processo de retorno e de reconstrução, quando Neemias, né, ele toma ciência do estado que estava a cidade, né? Então ele percebe que mesmo com alguns retornando, principalmente nobres sacerdotes, a reconstrução não estava avançando como deveria, ou como ele esperava. Então ele decide se colocar também como resposta nessa reconstrução aí diante de Deus, e fazer a sua intercessão, a sua oração, e também se prontificar a ir e reconstruir os muros da cidade, né, que estavam em ruínas. Então ele se propõe, ele ora a Deus, ele pede ao rei, ele consegue a liberação do rei, recursos, enfim, ele vai para a reconstrução então dos muros, e aí se passa toda a história do livro, como nós vamos ver um pouco aqui de maneira bem panorâmica, tá bom? O livro é basicamente dividido em duas partes, né? Então a composição do livro de Neemias é basicamente duas partes, do capítulo 1 ao 6. Ele trata da reconstrução dos muros, e do capítulo 7 ao 13, da reforma do culto e da organização da comunidade, né? Então, inicialmente, é esse retorno a Jerusalém e o início da reforma, e depois eles organizam a comunidade como um todo. Então, a gente vai passar um pouco, alguns pontos aí dessa reconstrução e também dessa formação da comunidade. Ele inicia, como eu já disse, o livro fazendo essa oração famosa, conhecida nas Escrituras, se colocando como intercessor diante de Deus, e também se colocando disponível para resolver o problema, né? Então ele, ciente agora do estado que estava a cidade, ele se coloca como alguém disposto a intervir. Um aspecto importante também para a gente entender, que é algo que eu sempre ouvi em pregações, por exemplo, sobre Neemias, né, que diz lá no primeiro capítulo, né, que ele era copeiro do rei, né, e muitas vezes é tido como uma função qualquer, né, como uma função simples, digamos assim. Porém não, né, esse cargo de copeiro do rei é uma função muito importante, né, e as pessoas que serviam os reis, mesmo no cativeiro, no exílio, eram pessoas importantes, eram nobres de Israel. A gente vê esse relato no livro de Daniel, né, quando eles foram levados, os nobres eram escolhidos para fazer essa função de servir os reis. Então eles eram ensinados toda a cultura do outro povo, né, nesse caso os persas ou os babilônicos, são ensinados e instruídos na cultura deles para que eles possam servir da melhor maneira o rei. Neemias estava então entre esses nobres que foram levados e que estava a serviço do rei. Então ele não era um israelita qualquer, né? Ele era um dos nobres de Israel, uma posição importante ali, né? Para vocês terem ideia, essa posição de copeiro tinha que ser de extrema confiança do rei, porque as pessoas, os inimigos, né, principalmente, sempre queriam destruir o rei, matá-lo e tomar o seu reino, né? Então o copeiro era responsável pela bebida que o rei tomava. Então, se ele fosse alguém corrompido, ele poderia simplesmente colocar um veneno na bebida do rei
e matar o rei. Então ele tinha que ser alguém de extrema confiança do rei para estar nessa posição de copeiro, né? E isso que Neemias era. Então ele ocupa essa posição de relevância e posteriormente ele acaba até governando Judá, né? O livro nos mostra que ele fica aí na liderança de toda essa reconstrução e posteriormente ele acaba governando, né, o povo de Israel nesse retorno. Então ele era alguém bem instruído, bem formado, né, um homem realmente importante na comunidade israelita, tá bom? Então ele ora, ele se coloca, né, nessa posição, ele consegue a liberação, os recursos do rei, então ele retorna para Jerusalém, inclusive com segurança, né, dada pelo próprio rei para ele, para todas as provisões que ele estava levando, né? Ele passa então a reconhecer, a fazer o reconhecimento, né, da cidade, dos muros, a inspeção, né? Então o registro nos diz que ele vai ponto a ponto, né? Ele vai à noite, ele vai a cavalo, ele vai verificando as necessidades de intervenção, de reconstrução, para que ele possa então fazer todo o seu planejamento, né? Ele faz todas essas inspeções de forma bem precisa, bem acurada, para que ele possa então planejar a reconstrução e também a quantidade de pessoas, recursos necessários para que ele fizesse tudo isso, né? Um trabalho grande, né? Não é assim, uma coisa tão simples, né, como às vezes parece para a gente, simplesmente passando a leitura corrida, né? Não, era um trabalho árduo, né? Um trabalho difícil, um trabalho que envolvia gerenciamento, envolvia gestão do projeto, gestão das pessoas envolvidas, então era algo realmente complexo. Ele faz essa inspeção, então ele logo no começo ele já tem oposição, né, em relação à reconstrução. Os inimigos de Israel que eram próximos ali, e alguns poderiam até morar na própria Jerusalém, eles não queriam, obviamente, a reconstrução da cidade, então eles já começam a se opor, né, a essa reconstrução, né, com palavras, com ameaças, com ações, enfim. Porém, Neemias não se deixa levar por essas oposições, ele continua, né, o seu trabalho. Então, ele nos mostra, né, a solução de alguns problemas sociais ali da época, de recursos mesmo, e o exemplo do próprio Neemias. Então, havia famílias mais necessitadas que outras, né, enquanto algumas famílias estavam numa situação abundante e outras estavam em necessidade. Então, Neemias intervém também nessa situação econômica ali de Jerusalém, e ele, ele faz isso com seu próprio exemplo. Ele dispõe dos seus próprios recursos ali, dados pelo rei para suprir as necessidades do povo, e então ele faz com que outros líderes também se levantem para essa solução, né, de algumas injustiças. Há novamente uma intimidação ali de inimigos contra a reconstrução, né, tanto que a gente vê que numa época ali dessa reconstrução eles passam a fazer isso armados, né? Então os homens ali carregavam, além dos seus materiais de reconstrução, das suas ferramentas, eles empunhavam espadas para se proteger, para proteger o seu próprio povo, né? Então há uma oposição forte, há diversas ameaças narradas ali de alguns inimigos de Israel que não desejam essa reconstrução. Então eles, porém, continuam, né? A gente vê que Neemias simplesmente busca ignorar, falar para eles, a gente está ocupado, né, na nossa obra aqui, vamos continuar. E ele faz isso, né, mas claro, sendo precavido, então, deixando o povo armado para que eles pudessem se defender se necessário, né? E nós vemos que isso é uma cultura até hoje em Israel, de estar sempre pronto, né, para a batalha, né? Quem já foi em Israel, eu não fui ainda, mas já ouvi diversos relatos de que é comum nas ruas lá as pessoas estarem armadas, né? Todo mundo que serve o exército anda armado na rua para a defesa própria e para a defesa da própria nação, né? Como até hoje Israel enfrenta várias ameaças dos inimigos próximos ali, até hoje eles têm que passar por essa situação de estar sempre pensando na sua defesa, né? E nós vemos isso aqui desde lá, de Neemias, 400 anos antes de Cristo, né? Então nós vemos que o povo de Israel realmente, ao longo da história, tem essa questão de estar sempre sendo perseguido, sempre sendo ameaçado, intimidado, enfim. Sempre há esse desejo, né, dos inimigos de destruir o povo de Israel. E isso permanece, infelizmente, até os nossos dias. Então, após essas tentativas de reconstrução falharem, né, eles persistirem, eles continuarem na sua obra, eles conseguem finalizar a reconstrução dos muros, né? Eles fazem a reconstrução dos muros ao redor de toda Jerusalém, tapando todas as brechas.
E isso, né, nós vemos de forma bem unificada, bem bonita, né? Nós vemos na narrativa do livro que que Neemias consegue envolver todas as famílias ali de Jerusalém, né? Então a reconstrução não é simplesmente feita por homens contratados, né? Por trabalhadores, por escravos, não. Ele envolve as famílias de Jerusalém na reconstrução, né? Então nós vemos na narrativa que cada trecho do muro é reconstruído por uma família específica, né? Então nós vemos como de fato Neemias conseguiu o envolvimento de todo o povo, né? Ele conseguiu liderar pelo exemplo, inspirar todo o povo a colocar mãos à obra e recursos à disposição para concluir essa reconstrução, que era algo muito importante, né? Talvez hoje nós não entendamos muito bem nessa questão de muros, de proteção, mas no passado era algo importantíssimo para as cidades, né? Porque uma cidade que não tivesse bem murada, bem protegida, ela era facilmente invadida tanto por inimigos quanto por animais, né? E isso causava diversos problemas ali, né? Desde problemas simples de roubo de animais até a própria morte mesmo e captura de pessoas e conquista da cidade, né? Então era importantíssimo que a cidade fosse murada, né? Bem cercada, bem protegida, para que ela pudesse ter um mínimo de segurança ali no seu dia a dia, né? Para que eles pudessem desenvolver suas atividades, seu comércio de maneira mais segura, né? Então, eles conseguiram concluir essas obras e depois dessa reconstrução nós vemos que há algumas listas ali dos exilados que retornaram, né? Então, como eu disse, né, nesse período ainda não foram todos que retornaram, na verdade, né, mesmo depois, quando há liberação, não são todos que retornam para Jerusalém, para Israel, né, uma parcela que retorna, porém, né, aqui ainda não era a maioria nesse retorno. Então, mas algumas famílias, né, principalmente sacerdotais e mais nobres, já retornaram para a reconstrução, né, de toda a cidade. Aqui ele traz a lista dessas famílias, alguns, né, até ali sacerdotes, não me lembro se é Neemias, mas tem algum episódio que fala que alguém se diz sacerdote, né, e ele não é encontrado no registro, então há uma cautela deles ali em relação a todas essas coisas, né, e o povo de Israel sempre teve muita facilidade em manter registros e histórias, né, genealogias, enfim, e eles fazem isso com precisão, e nesse caso foi muito importante, né, para ter realmente listado todos ali, principalmente a questão sacerdotal, né, porque, como sabemos, somente a família de Arão poderia ser sacerdotes, né, então, e os descendentes de Levi serviam no templo, né, mas eles não exerciam o sacerdócio, então tem que ter um controle bem rígido, né, para saber realmente quem está ali apto para esse serviço, tá bom? Após essa lista, então, de exilados, né, nós vemos uma leitura pública da lei. Como eu disse anteriormente, né, um dos propósitos do livro é mostrar a supremacia da Escritura, né? Então, ele, juntamente com Esdras, eles leem toda a lei perante o povo, novamente, para que o povo conheça, né, para que o povo relembre quem já conheceu, mas, de alguma maneira, apresentar a lei novamente ao povo para que eles possam viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus, de acordo com as alianças que eles mesmos fizeram com Deus, né? Então, é importantíssimo que eles conheçam, né? Não era como hoje, que todos nós temos a Bíblia, né, nas nossas mãos, no nosso celular. Era algo caro, né? Não era de acesso fácil, mas existiam pergaminhos ali, principalmente para os sacerdotes. Então, eles leem esses pergaminhos, leem toda a lei ao povo, né, para que o povo possa, de fato, reconhecer, né, a sua posição. E logo após essa leitura pública, nós vemos a confissão do povo, né? Então, nós vemos na Escritura diversas vezes, né, onde há esse relato, onde há essa leitura, onde é encontrado o livro da lei, nós vemos que após essa leitura, ela é quase que sempre seguida de um arrependimento do povo, né? Então, aqui mais uma vez, é feita a leitura da lei e o povo se arrepende, né? O povo confessa os seus pecados, confessa a sua posição e se arrepende diante de Deus, né? Tentando de alguma maneira renovar essa aliança feita e que fora quebrada pelo próprio povo, né? Então o povo confessa e logo após essa confissão, né, esse reconhecimento do erro deles, eles fazem um acordo com todo o povo de novamente seguir as ordens de Deus, seguir as alianças, seguir os mandamentos e permanecer, então, vivendo de acordo com as leis, né? Então, mais uma vez nós vemos que Israel se reúne, se arrepende e se propõe, né, num acordo a viver
de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus. Então, era um desejo realmente, né? Toda vez que o povo tinha, ou quase toda vez que o povo tinha esse acesso à lei, ele se entristecia, ele se arrependia, ele confessava e ele desejava essa mudança, né? Então a lei era algo que fazia parte da história do povo de Israel, né? E que trazia muito provavelmente memórias para eles, né? Que isso fazia relembrar da história que seus pais e avós contavam a eles, né? Das grandezas de Deus, e sempre eles se colocavam em posição de contrição, de arrependimento diante de Deus, né? Embora nós vamos ver, né, que por diversas vezes eles fazem isso, por diversas vezes eles caem, né? Então a palavra sempre nos mostra que nós, por nosso esforço próprio, não conseguimos cumprir toda a lei, né? E é isso que Paulo diz em Romanos, né? Que todos nós fomos colocados debaixo da lei para mostrar realmente a nossa incapacidade de cumpri-la, né? E a nossa necessidade, então, de um Salvador, né? E é isso que ocorre aqui, né? É mostrado mais uma vez ao povo essa incapacidade de cumprir a lei. E após isso, nós vemos o repovoamento, então, de Jerusalém, né? Eles organizam ali melhor, né, a distribuição das terras, dos povos, para que eles possam, então, repovoar a cidade, né? Muitos que haviam retornado não moravam na cidade de Jerusalém, né? Moravam aos arredores. Então, com a reconstrução dos muros, né, eles se sentem seguros agora para retornar para Jerusalém, então repovoar toda a cidade. Após isso, nós vemos a lista de sacerdotes e levitas, né, que é o que eu mencionei anteriormente, né? Então, aquela primeira lista não trazia os sacerdotes e levitas, agora essa segunda já traz, para que eles possam retornar também às suas funções no templo, né? Então, a ideia também era restabelecer a adoração no templo, né, e não somente a reconstrução dos muros, né? Então, como eu disse, né, Esdras e Neemias se intercalam, se sobrepõem. Então, um está fazendo a reconstrução do templo e o outro dos muros, né, e no final eles se unem para restaurar a comunidade judaica, para restaurar né, os sacrifícios no templo, todas as ofertas, tudo que ocorria ali, a adoração do povo de Israel no templo, né? Então, eles conseguem fazer isso, listando também os sacerdotes e os levitas. Após isso, após saber, né, quem era capaz, né, ou quem tinha realmente a função de dedicação, né, de sacerdotal, eles dedicam então os muros, né? Então eles fazem todos os rituais ali para a dedicação dos muros ao Senhor também, de toda a cidade, mais uma vez, e ele termina o livro tratando novamente das reformas, né? Nós vemos que eles fazem ali um grande acordo, né, com o povo, como eu citei, com base na leitura da lei. Então eles também se propõem a, por exemplo, deixar seus casamentos com mulheres estrangeiras, né? Então o povo era instruído a não se misturar com os povos da terra, né? E muitos deles já haviam se misturado, então eles são instruídos a deixar de lado. Porém, nós vemos no final de Neemias que alguns pontos ali, né, alguns homens, algumas famílias, né, alguns do povo não estavam já cumprindo o acordo que eles haviam acabado de fazer, né? Então Neemias os adverte novamente, né, para que eles cumpram, né, os exorta de forma firme ali, né? Chega até o relato dizer que ele bateu em alguns deles, né? Então Neemias foi realmente veemente ali na sua advertência, né, ao povo, para que eles de fato seguissem a lei de Deus, seguissem o acordo que eles tinham feito, seguissem as alianças, né? Porque aqui está bem vívido na memória, não só de Neemias, mas de todo o povo, a questão do cativeiro, né, do exílio. Então, como assim, né? Eles acabaram de sair de uma situação de prisão, de exílio, de cativeiro, estão retornando e já começam a errar novamente, né? Então, Neemias os adverte para que eles de fato vivam, então, de acordo com a vontade de Deus, né, e deixem de lado todas essas práticas que eles faziam, né, que eles executavam ali com suas vidas, com suas famílias, que não eram de acordo com a vontade de Deus, né? Então nós vemos que esse livro é um livro bem abrangente, né, em suas histórias, e ele é um grande exemplo para nós hoje que estamos tentando, né, nesse processo, estamos envolvidos de alguma forma nesse processo de trabalhar, né, para o Senhor, de reconstruir, né? Nós entendemos que nós, como pessoas, né, como indivíduos, estamos sempre passando por esses processos de reconstrução, de reforma, né? É necessário isso, e também como igreja, né, é constante essa necessidade nossa de retornar aos fundamentos, né, às bases, às reformas. Então Neemias é um grande exemplo para nós de alguém que conseguiu fazer isso, né, e não somente ele, mas inspirar outros a fazer, né? Então é um livro que realmente nos impacta muito, nos ajuda muito, tem histórias muito belas
né, e que nos traz lições importantíssimas, né? Então eu aconselho que vocês todos leiam realmente de maneira, né, não simplesmente correndo, né, de maneira corrida, mas leiam apreciando, né, cada parte dessas histórias para que vocês possam ter uma compreensão um pouco melhor aí, tá bom? Do livro como um todo. Então é isso que eu desejo, que em todas as introduções, né, como nós falamos, o nosso objetivo aqui com as introduções é só facilitar para vocês essa imersão no livro, né, ou a reconhecer o livro num papel mais geral ao longo de toda a Escritura, né, como esse livro se encaixa na grande narrativa de Deus, na grande história de Deus, na grande história da Escritura, né? Então, mas é importante que vocês não fiquem somente com as introduções, tá bom? É importante que vocês leiam todo o livro, absorvam todo o conteúdo o máximo possível para que vocês, de fato, sejam né, transformados, sejam movidos pelo Espírito, sejam exortados, sejam renovados, enfim, para que haja mudança na nossa mente, né? Então, nós sempre dizemos isso, né? É importante que nós estejamos sempre lendo a Palavra de Deus para que ela entre, de fato, no nosso coração, no nosso espírito, para que a gente seja guiado pelo Espírito, né? E não mais guiado pelas nossas vontades, tá bom? Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco melhor esse livro de Neemias, né? E qualquer dúvida, como sempre dizemos, fiquem à vontade para nos procurar aí, que a gente faz questão de tirar todas as dúvidas, tá bom? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui, Pai, de estudo da Tua Palavra. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito nos ajude a discernir, nos ajude a conhecer, nos ajude revelando a Tua Palavra a nós, Senhor, e também nos ajude a pôr em prática tudo isso, Pai. Nos dá clareza, Senhor, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, para que a gente viva, Pai, a Tua Palavra, viva de acordo com a Tua vontade, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, que não seja somente histórias soltas, Pai, na nossa cabeça, mas que nós compreendamos a grande narrativa da Tua Palavra, Senhor, a grande história que o Senhor nos traz de redenção, de salvação, o Teu propósito eterno, Pai, de comungar conosco, Senhor. É isso que nós desejamos no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, então. Até a próxima aula.